Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer a Escola Bíblica de Missões e Teologia Cornerstone, aqui na Holanda. Eu tive a grata oportunidade de conhecer o Tiago Fonseca, meu xará, que é um mineiro de Patos de Minas, que tem uma história muito linda sobre missões, sobre como ele saiu de Patos de Minas e se tornou não só professor aqui na Cornerstone, mas hoje um líder acadêmico aqui da escola. E eu quero te agradecer pela receptividade, Que isso, é um prazer tê-lo aqui. pela comida brasileira que ele fez para mim ontem com tanto carinho, eu estava com muita saudade. E eu queria que você contasse, eu sei que a sua história é longa, mas que você fizesse um resumo de como que você saiu do interior de Minas Gerais para estar aqui hoje como professor. Fique à vontade. Prazer, irmãos, a paz do Senhor. E é um prazer ter o Thiago aqui com a gente. Como ele já falou, nós estamos aqui em Cornerstone, é uma escola de missões na Holanda, nos Países Baixos, e a gente treina pessoas do mundo inteiro. Esse ano a gente tem pessoas de 19 nacionalidades sendo preparadas para anunciar o Evangelho nos 4 cantos do mundo. A gente prepara, equipa com teologia, questões culturais, questões práticas de missões, para ver igrejas sendo plantadas, especialmente nos povos não alcançados, onde ainda não o Evangelho não é conhecido, onde não tem uma igreja ainda, para que o Evangelho alcance e a palavra de Jesus, a esperança de glória, chegue a toda tribo, toda nação nesse mundo. E a minha história começou quando eu tinha 8 anos de idade. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Que eu lembro vividamente aos 8 anos de idade, eu cresci num lar cristão, mas eu entreguei minha vida para Jesus e fiz minha pública profissão de fé aos 8. E eu falei, Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu quero te seguir, mas eu não vou ser pastor nem missionário. E isso foi uma coisa engraçada, porque eu era pequeno, menino, mas era uma coisa que eu carreguei comigo, não pensando intencionalmente sobre isso, mas uma coisa que eu lembrava sobre. Então, vivi minha vida com o Senhor e fiz faculdade, achei os trabalhos dos meus sonhos, minha carreira estava indo bem, estava muito envolvido com a minha igreja local também, fazendo missões urbanas, alcançando pessoas que não tinham Jesus em Uberlândia, eu morava em Uberlândia na época, e muito envolvido, mas a palavra de Deus falou comigo muito claro. Um dia, Deus falou comigo, Tiago, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Não agrada ao Senhor, mas coloque o seu deleite, a sua satisfação em mim, senão você não vai ter uma vida completa e totalmente feliz, porque tem alguma coisa que ainda você não colocou em mim. E eu falei, mas Deus, eu entreguei tudo. Eu faço tudo para o Senhor. E aí eu fui lembrado que tudo, mas não ser pastor ou missionário. Então naquele dia eu falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi uma oração difícil, não para fazer com o coração pela metade, mas totalmente de coração para Deus. Então, daquele dia, eu entendi que Deus tinha algo para mim. E eu comecei a buscar de Deus, e buscar, e eu entendi que Deus estava me chamando para a obra missionária. Então, 6 meses mais tarde, eu estava no Senegal, no oeste africano, e fui servir lá de curto prazo, por 1 ano. E foi uma grande experiência, minha primeira vez fora do Brasil. Eu recebi um treinamento muito curto antes de ir, mas porque eu ia só para 1 ano. Mas foi uma experiência transformadora. E durante aquele ano, Deus fez muito claro e vívido comigo. Eu não te chamei para 1 ano. Eu pedi a sua vida. Sim. E qual que é o seu tesouro? A sua carreira, o desejo de dar uma vida melhor para sua família? Ou o seu deleite é em mim? E você vai confiar que eu te chamei. E de lá, então, há 11 anos se passaram e eu tô aqui. Nunca imaginei
Europa. Eu pedi a Deus, por favor, não na Europa, mas Deus me mandou para cá e hoje trabalhando aqui, treinando, enviando missionários para os cantos do mundo e servindo como missionário também, enviado pela minha igreja, pelas nossas igrejas locais do Brasil. Sim. Você disse um pouco sobre a escola aqui, mas em termos práticos, como que um estudante brasileiro que sente em si um chamado para missões e quer aprender mais sobre, ele disse, né, sobre as várias nacionalidades, né, de estudantes que tem aqui, então é uma excelente oportunidade para quem quer ter essa experiência antes de ir para o campo. Como que alguém precisa fazer para entrar e ser parte da Cornerstone? Existe uma idade mínima, uma idade máxima? Como que é o processo? Existe algum teste, alguma prova? Como que se dá? Não tem prova, mas a gente tem a idade mínima de 20 anos e tem que ter feito ensino médio, né? Sim. Porque a gente oferece educação no ensino superior aqui. E a gente quer conversar com os aplicantes. Então, a gente tem um formulário para preencher e tudo mais, mas a gente também faz uma entrevista para entender o contexto local. E não só Cornerstone, eu estou falando de Cornerstone, que é onde eu estou, mas nós temos, dentro da nossa organização missionária, a WEC, Missão da Amém no Brasil, nós temos outras 6 escolas. Então, temos na Austrália, na Nova Zelândia, na Ásia, que cada ano é num país diferente, começando no Quênia, na África. Hoje é o primeiro dia do primeiro centro de treinamento missionário que a gente está começando para a África. Sim. E a gente tem um em Brasil também, em Belo Horizonte. Então tem a oportunidade aí de visitar, de conhecer. E eu acho que para quem está sentindo Deus chamar para o campo missionário, é extremamente importante o treinamento. Sim. Eu vejo muita gente querendo ir e muitas igrejas foram plantadas no passado e que causou muito problema, porque a pessoa foi sem preparo e sem ter o entendimento cultural para plantar uma igreja que seria viável naquele lugar. Sim. Não adianta querer pegar a Assembleia de Deus de Uberaba e colocar ela no Senegal, porque a cultura é diferente. Uhum. Tem questões que têm que ser contextualizadas. Uhum. E temos missionários da Assembleia de Deus no Senegal, plantaram igrejas maravilhosas, entendendo essas questões. Então, isso pra gente é muito importante. Você fala, não, a gente só tem que ir. Não, Jesus demorou 30 anos antes de começar o ministério dele. E às vezes a gente quer 3 dias e já quer fazer. Que é um workshop no final de semana. E tá pronto, né? Sim. Os discípulos tiveram lá treinamento 3 anos arrochados, 24/7 com Jesus. Então a gente faz esse treinamento aqui. E as outras nossas escolas também pelo Brasil. E eu acho que é uma forma muito importante de ser treinado e vocacionado. Geralmente, Tiago, minha experiência aí nesses 8 anos enviando é que o chamado missionário é uma jornada. Uhum. Né? Comigo foi uma jornada, Deus preparando um passo, né? Uma etapa de cada vez. E geralmente é assim. A gente vê aqui que, em média, entre o chamado missionário e o envio, no nosso contexto, demora entre 3 e 5 anos. Sim. Porque as pessoas têm que se preparar, ela tem que aprender inglês primeiro, para depois ir para o país, aprender a língua do país, se não fala inglês, né? Então esse é outro requisito para vir aqui. Sim. Inclusive, eu acho que vocês têm um nível mínimo de inglês que vocês exigem para que a pessoa esteja apta, né? Sim, nós temos um nível 6 IELTS, que é um teste aí aceito no mundo inteiro. 80 do TOEFL. TOEFL eu não lembro de cabeça, mas é equivalente ao 6 IELTS, que é uma exigência do governo para dar visto para quem está vindo aí de fora. Então a gente tem que obedecer à lei também. Então, sim. Isso. E muito provavelmente deve ter algum jovem, adolescente, algum adulto mais experiente nos assistindo e que sente esse chamado. E talvez possa estar perdido nessa jornada, em qual seria o próximo passo. E você que teve essa experiência de viver isso, qual seria a melhor forma dessa pessoa entender mais sobre a jornada específica dela? Independente do estágio que ela esteja.
muito importante buscar de Deus, porque o Senhor fala de várias formas, Sim. e que Deus fale mesmo no coração e traga muita paz sobre isso, porque é uma mudança de vida muito drástica. E nesses 11 anos, pelo menos aqui a gente tem missionário toda semana visitando e dando uma palestra. Sim. E eu lembro que uma das coisas que a gente mais ouve, semana passa, e o missionário fala, ó, eu só consegui ficar no lugar porque eu tinha certeza do meu chamado. Sim. A convicção do chamado é que Deus estava comigo, é o que me fez superar as dificuldades, as coisas que a gente faz, que a gente sente falta, a falta do arroz e do feijão, o aprendizado linguístico e tudo isso. Então, assim, é uma coisa, buscar de Deus, mas é importante achar um missionário ou uma organização para te ajudar a entender o que é missões. Às vezes a gente pensa, missões é só vai e fala de Jesus. Não, tem muita coisa que é envolvida nisso. Tem questão cultural, tem a questão preparatória, tem a questão de educação dos filhos, né? Nós dois temos famílias jovens. Como que nossos filhos vão também... Porque Deus chama a família. Sim. Se a pessoa for solteira, então Deus chama você como solteiro. Mas como que meus filhos também fazem parte disso? E aí, entendendo passo a passo. E aí, missões... organizações missionárias, agências missionárias, como a Jocum, a Missão Amém no Brasil, tem um programa que você pode ir lá para um fim de semana para te ajudar, 3 dias para te ajudar a entender isso. Algumas opções online, conversa com o Thiago, que ele tem a lista agora, já coletando sabe. os dados. Então, tem formas, online ou não, para conectar com pessoas com experiência, né, dentro da Assembleia de Deus mesmo. Tem, em Uberlândia, a gente tem um amigo comum lá que tem uma expertise, conhece missionários para ajudar a entender, a saber o que está lá, porque às vezes a gente está tão assim, fechado dentro da igreja local que você não tem ideia do que está acontecendo no mundo. Sim. E aí quando a gente começa a ver, e a sede que o mundo tem de Jesus, quando são 7.000 povos, né? Sim. A Bíblia fala que a palavra de Deus vai chegar a todo povo, toda língua, toda tribo. E a gente tem cerca de 200 países no mundo, mas a palavra etno é a palavra povo, que é um grupo étnico. E a gente tem mais de 14 mil no mundo, e 7 mil deles não tem uma igreja local que consegue se multiplicar ainda. É muito. Sim. Se a gente quer ver Jesus voltar, vamos agir, né? A gente pode ser parte disso. E uma última pergunta é, para você, qual é a percepção que você teve da importância do apoio da igreja local para os vocacionados? Não só mobilizando, mas dando suporte financeiro, espiritual, durante todo o processo. Porque eu imagino que, mesmo depois de você vir para cá, você ainda tem uma ligação e a sua igreja local te dá apoio de alguma forma. E o quanto isso é importante para você? A nossa agência missionária, e claro que é uma coisa que eu vivo, porque eu concordei com isso para entrar. A gente acredita que o papel de envio é da igreja. Sim. A nossa Romanos 10 diz isso. A nossa agência, né, ela é para-eclesiástica, porque não é toda igreja que tem uma estrutura e o entendimento de missões transculturais para ajudar o missionário, que entende das questões burocráticas, linguísticas, culturais, e a igreja local não tem, talvez, esse apoio. Então, por mais que eu fui enviado com uma agência missionária, a Missão Amém, o EC Brasil, quem está me enviando é a igreja, através da UEC. É uma parceria entre a agência e a igreja. E aí foi a minha igreja local e algumas igrejas apoiadoras que nos conhecem bem, que confia na gente e tem apoiado a gente. E que está lá, segurando a corda do outro lado, né? Nos sustentando financeiramente, orando por nós, apoiando, recebendo. A gente vai para o Brasil, está recebendo a gente também. E a gente é uma parceria entre a igreja, a agência missionária, o vocacionado e a agência local, o ministério local. É todo mundo trabalhando junto para que o reino de Deus se expanda. E eu disse uma última pergunta, mas eu lembrei de uma última e prometo que é a última. Para você, em todos esses anos que você já tem vivido aqui, qual foi o momento talvez mais gratificante ou
importante e feliz que você viveu em missões e que isso te marcou? Ó, tinha que ter me preparado para essa. Ah, eu acho muito difícil falar um momento. Não só por isso, Específico. mas isso é eu acho muito difícil. A coisa mais importante, eu acho que Aham. é difícil. Mas eu Mas acho talvez que é um muito. aspecto que seja mais gratificante para você em ser um missionário. Eu acho que para mim, e eu acho que para minha esposa também, a gente, Deus nos chamou para estar na retaguarda, né? A gente está aqui preparando, a gente não está na linha de frente. Uhum. Embora você esteve um tempo, hoje não mais. A gente está aqui preparando, então a gente. E é um privilégio estar Sim. aqui, mas a gente também não vê, a gente não está ali no dia a dia, não estamos plantando igreja, não estamos fazendo essas coisas. Foi o chamado que Deus nos deu. Uhum. Então, quando a gente recebe a carta de oração dos nossos alunos, que estão espalhados pelos todos os continentes do mundo, que foram formados aqui, preparados, e hoje servem com agências missionárias distintas, mas isso enche nosso coração de alegria. Quando a gente nos vê, ou vê o fruto daquilo que a gente ajudou a fazer parte, né? Que Deus deu ali uma oportunidade de a gente fazer parte na vida desses alunos. E não é uma coisa que a gente faz tanto, ou tem o privilégio de estar nesses todos os cantos, mas a gente vê Deus agir, Deus levantar essa geração. Isso não tem preço. É gratificante poder ver. Certo. Muito obrigado, Thiago. Quero agradecer a todos e pedir a vocês que continuem orando, não só por mim, pela nossa igreja, mas pelo Thiago Fonseca e toda a família dele. Que Jesus possa, com certeza, vai continuar usando ele aqui, onde ele passar. Tchau, tchau para vocês, a paz do Senhor e um grande abraço. Tchau, prazer falar contigo.